Estudo para a Escola Bíblica Dominical no ano de 2016, no quarto trimestre. Lições para as classes de jovens e adultos. A nossa lição neste trimestre tem por título os patriarcas de Abraão a José, e nesta oportunidade presente, nosso estudo é a lição já de número 10, José amado e odiado. Estaremos tratando os capítulos 37 e 38. Nosso textuário para a Escola Bíblica Dominical é proposto no verso 4 do capítulo 37, que diz: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Já a leitura bíblica proposta, capítulo 37, verso 1 até o verso 11, texto esse que temos nas Sagradas Escrituras e cuja leitura nós não a faremos agora, porque será feita no desenvolvimento da própria lição. A nossa lição de hoje tem um esboço proposto, segundo o modelo da Escola Bíblica Dominical, em 3 tópicos, tendo uma introdução e uma conclusão, naturalmente. Os tópicos são: primeiro, José, os sonhos e o amor de seu pai. Segundo tópico, José é vendido como escravo por seus irmãos. Terceiro, os demais filhos de Jacó e suas histórias. Esse estudo vai envolver os capítulos 37, repartidamente, depois o capítulo 38. Passando a nossa introdução, dentro do material de classe, leia o texto que diz: José nasceu de Raquel, mulher amada de Jacó, quando este ainda estava a serviço de Labão em Padã Arã. É o filho amado gerado a Jacó na sua velhice. Após sonhos dados por Deus, José passa a enfrentar a inveja e investida de seus irmãos, que o vendem a mercadores ismaelitas. Por fim, é vendido como escravo a Potifar, no Egito. Isso fazia parte dos planos divinos, revelados outrora a Abraão. Essa é a nossa introdução. Será o nosso estudo nesta lição, apresentando José, Deus já mostrando a ele o que seria feito na sua vida e, por fim, algo mais que envolve outros patriarcas, como os demais filhos de Jacó, sendo José um dentre os 11. Lembrando que temos ainda o Benjamim pequeno no meio de toda essa história. Passando à frente dentro do nosso esboço, primeiro tópico agora: José, os sonhos e o amor de seu pai. No primeiro parágrafo do material de classe, lemos assim: José, aos 17 anos, já demonstrava fidelidade e tinha confiança de seu pai. Era distinguido pela túnica colorida que seu pai lhe fizera, e o mais amado por Jacó, por ser filho da sua velhice. Jacó tinha cerca de 90 anos quando o gerou de Raquel, e ainda era escolhido por Deus para um grande e maravilhoso projeto. Lendo o texto bíblico, é onde nós queremos estar tecendo os comentários, verso 1 até verso 4,
Leiamos inicialmente. Jacó habitou nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia a má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Essa é a narrativa bíblica, simples. Todos os filhos de Jacó crescendo, José atingindo a idade de 17 anos, mostrava fidelidade, comportamento correto, trazia as más ações de seus irmãos para o seu pai, era amado porque era filho da Raquel, aquela que ele de fato amava, com quem já desde o princípio queria se casar, mas tendo sido por Deus privado de tê-lo no início do seu casamento, vai tê-lo bastante anos depois, quando tinha já uma certa idade. Ajuntando então ser filho da Raquel, o primogênito da Raquel, e mais ter gerado numa velhice, houve um apego muito grande com José. Lembre-se do comportamento de José também, sempre mostrando um comportamento correto e não compartilhando as más ações de seus irmãos. Podemos aqui já perceber que se o verso 1, ou melhor, verso 2 diz: estas são as gerações de Jacó, entretanto o assunto vai se deter mais em José, mas captamos em torno dessa história de José como que era o proceder dos demais irmãos. Não se fala de Benjamim, entendamos isso, porque também vai acontecer de Benjamim ser muito pequeno e bem afastado em idade dos demais. Continuando nosso assunto, observe que o pai, o amando, teve cuidados, um cuidado demonstrado numa veste colorida que o pai deu para o filho. Isso destacava visivelmente de todos, e todos perceberam este amor, e com isso tiveram inveja, e tendo inveja deste amor, aborreciam a José, e José era malquisto entre seus próprios irmãos. Na sequência, dentro do material de classe, num parágrafo 2, isso é considerado enciumado, seus irmãos já não conseguiam esconder a insatisfação e o tratavam com aspereza. José tem 2 sonhos parecidos, e neles o rapaz destaca-se e é reverenciado pelos seus familiares, reverenciado nos seus sonhos. Ao contá-los à sua família, e após certa interpretação, seus irmãos ainda mais o aborreceram e o invejaram. O experiente Jacó, porém, após repreensão a José, sabiamente guarda este negócio no seu coração. Mas vejamos o texto bíblico, verso 5 do capítulo 37. O sonho, de certa forma, parece-nos claro. Observemos. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos,
este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Faça uma pausa nessa leitura. Um sonho simples. José, perto de 17 anos, sonhou e contou o sonho, numa grande simplicidade. Vários feixes, vou dizer, por exemplo, de trigo, que eles colheram do campo no sonho. Ele via que havia o feixe que correspondia ao seu feixe, e os demais feixes todos de trigo de seus irmãos o rodeavam e se prostravam diante dele. Acabou o sonho. José contou por contar, não entendeu nada, sem malícia, mas percebam que os seus irmãos já entenderam. A pergunta é clara quando eles falam no verso 8: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, pois, deveras terás domínio sobre nós? Deus falando em sonhos e eles não compreendendo. Mas Deus falou claro. E observe José numa simplicidade, não entendendo nem o que estava sonhando. E ainda que seus irmãos deram a interpretação, nele não havia nenhuma intenção. Então ele ficou, vamos dizer assim, como que abismado dessa oposição dos irmãos, sendo que ele estava contando um sonho e não tinha experiência ainda que Deus falava através dos sonhos. Mas continuemos um pouco mais nesses versos, verso 10 e 11. E contando, melhor dizendo, 9 a 11. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Irmãos, se nós formos entender sonhos, é difícil entender como ele, José, viu em sonhos sol e lua e estrelas se prostrando diante dele. Porque o sol e lua, como denotariam uma atitude, um gesto de prostrar-se? É sonho, só Deus para mostrar isso e dar entendimento a José que estava se prostrando diante dele. E ele simples, mas seu pai já entendeu o sonho, só não entendia que vinha de Deus. Não entendia o que vinha de Deus. Eu, sua mãe, seus irmãos, nos prostraremos em terra diante de ti. E observe que José foi até censurado, mas ele sonhou, ele não imaginou, ele sonhou. Mas o tempo passa e muitas coisas são depois esclarecidas. E assim também continuemos nossa lição, que no prosseguimento entra no tópico 2. José é vendido como escravo por seus irmãos. Dentro da nossa lição, no material de classe, passo a ler um primeiro parágrafo, em parte inicialmente.
José é enviado por seu pai ao vale de Hebrom para saber o estado de seus irmãos e do gado. Quando seus irmãos o viram de longe, desprezaram-no e conspiram contra a sua vida. Chegando a seus irmãos, despiram-lhe da túnica dada por seu pai e, por interferência do primogênito Rúben, não foi morto, mas lançado em uma cova vazia. Mas o texto bíblico nos dá esses detalhes com mais precisão, e vamos então fazer leitura e algum comentário. E também não farei a leitura total dos versos ou todos os versos, saltarei algum verso, indo para os versos mais objetivos. Verso 12 do capítulo 37. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém, que é Hebrom também. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Esse é o verso 19. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Verso 20: vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramarei sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Continuando no verso 23 e 24, aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Paremos. Aí está este texto. Esse procedimento é um procedimento normal que temos quando os filhos saem para apacentar o gado, e alguém sempre vai atrás para ter notícias como estão. E aconteceu agora de Jacó, que é Israel, enviar José para buscar notícias. Mas já vendo-o de longe, os seus irmãos já maquinam: vão matá-lo. Fácil, né, irmãos? Vamos matá-lo. Joguemos o corpo em algum lugar por aí e vamos dizer que uma besta fera o comeu. Aqui tem a intervenção de Rúben. Ou seja, Deus sempre tem uma forma de agir. Rúben, o primogênito, mais velho, detém os seus irmãos, não deixa que matem a José, com a intenção de depois devolvê-lo a seu pai. E argumenta: não vamos derramar sangue, julguemos por aí em alguma cova. E a ideia de Rúben era justamente voltar depois, tirar o José da cova e devolver a seu pai. Mas os fatos continuam. Sendo julgado José na cova, tendo dele tirado primeiro a capa de muitas cores, ou de várias cores, e vão comer, beber sossegadamente. É o que nós vemos
na continuidade deste assunto. Nosso material de classe, ainda no primeiro parágrafo mesmo, de onde interrompemos, passo ou continuo a ler, diz assim: o moço foi então vendido uma caravana de mercadores, que o venderam no Egito a Potifar, capitão da guarda de Faraó. Rubem se preocupa e, para dar a notícia do desaparecimento de José, tomam a túnica colorida, mancham de sangue de cabrito e a levam a Jacó. O patriarca rasgou seus vestidos, vestiu-se de sacos, lamentou e chorou a morte de seu filho. Mas o texto bíblico, lendo no texto bíblico, capítulo 37, verso 25, conforme adiantei, o verso 25 fala desse jeito: depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Uma pausa aqui. Observe como essas pessoas são, parece que sem sentimento, né? Nem sentimento de culpa, nem de pesar, nem nada. A ideia era matar o irmão, ou abandonar o irmão para morrer na cova, e vão sossegadamente, sem nenhuma dor na consciência, comer, beber. Naturalmente, nesse espaço de tempo, Rubem tinha se afastado, e acontece então esse fato de alguns ismaelitas passarem por ali. Verso 26: então Judá disse a seus irmãos, disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? 20: e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Aí está, irmãos. Estes são os futuros patriarcas. Nós vamos comentar daqui a pouco. Futuros patriarcas parecem entender que não é adequado matar o irmão, mas mataríamos sim. É nossa carne, é nosso sangue, mas mataríamos sim, só por inveja. Precisamos entender: não há nenhum justo sequer. Mas passemos à frente, veremos isso no transcorrer da leitura bíblica. Assim, no verso 29 do capítulo 37, em seguimento, temos: tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem.
Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Aí está o nosso texto bíblico, mostrando esta história, conforme aquilo que Deus permitiu que acontecesse. Caminhos difíceis para nós muitas vezes, irmãos, entendermos, mas não cabe a nós entender muita coisa. Com o tempo, com todas as revelações bíblicas, precisamos perceber que Deus age. Nós que nos assombramos, mas Deus tem controle absoluto sobre tudo. No particular de José, vamos percebendo como que Deus mostra coisas. E Deus está agindo naquilo que já tinha falado anteriormente. Deus já tinha dito a Abraão: 400 anos será peregrina e escrava a tua descendência em terra estranha. Então isso teria que acontecer. Os homens, ainda que Deus fale, eles não percebem. Deus falou para Abraão, mostrou agora algo diferente, algo que estava por vir em José, que seria honrado, que seria reverenciado, até mesmo por pai, mãe e todos os seus irmãos. Mas ninguém entendeu. A atitude dos homens sempre é contrária àquilo que Deus quer fazer. A carne não é submissa a Deus, de forma nenhuma. Sem entenderem que era de Deus, querem evitar que o sonho venha a acontecer. E assim a ideia é matar. Vamos perceber nisso, irmãos, tanta coisa que vai se completar nas revelações que virão à frente, na vida de José. Aquele a quem desprezaram, aquele de quem tiveram inveja, aquele que na verdade mataram. José não foi morto, mas no coração deles já estava morto. É aquele que na terra do Egito será o salvador deles. Vamos entender em Cristo Jesus essa figura. A figura está clara aí, né? O irmão amado, né? Querido pelo Pai, que é já um eleito e que vai reinar, é desprezado e na verdade por nós homens, a humanidade, os judeus, os romanos naquela época, nós o matamos. Aqui nós não o matamos, mas com as nossas atitudes, com nossas transgressões, seriam também a mesma causa, porque ele morreria, porque ele levou sobre si a transgressão, as faltas, os pecados, as iniquidades de todos. Então nós temos a participação, mas nós mesmos que somos os inimigos de Deus, a providência de Deus, que é aquele a quem nós matamos ou desejávamos matar, é aquele que por Deus é levantado para ser o nosso Salvador. Percebam isso nesta história de José, Deus agindo fortemente nesta vida de José. É difícil nós entendermos algumas coisas. Seria esta a forma? Não teria outro caminho para Deus fazer as mesmas coisas? Mas foi isso que aconteceu. Então é isso que Deus estabeleceu, porque o plano de Deus não pode ser mudado, já está feito e ninguém pode questionar e nem alterar o plano de Deus. Doeu em Rubem, mais velho, que já tinha um pouco mais de amadurecimento? Doeu. Doeu nos outros? De forma nenhuma, a não ser no Benjamim, pequenino ainda. Doeu no pai? Que dor terrível. E outros mais.
né? Como a tia, né? Vamos chamar assim, a Leia, né? As babás também, Zilpa e Bila. Tudo isso trouxe muita comoção, muita dor. Mas no meio dessas dores, alguém sofrendo para que outros fossem abençoados. Então aí está o processo que precisamos entender, para o qual Deus muitas vezes nos convida. O Evangelho não é um mar de rosas nesse sentido. Todos que são chamados à salvação não são chamados só para serem glorificados. Para serem glorificados, sim, no devido tempo, mas muitas vezes, primeiramente, sofrer as mesmas aflições de Cristo Jesus. É o que Paulo entendeu perfeitamente. Chamado para o Evangelho, ele não teve isso como honra e glória e fama e riquezas. Não, ele entendia que cabia-lhe sofrer, levar o Evangelho, sabendo que sofria ele, mas os outros estavam sendo beneficiados. Precisamos entender essa parte, porque muita gente hoje encara o Evangelho como oportunidades a seu próprio favor, esquecendo outra vez a máxima: bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Assim continua a história, e lá está José como escravo na terra do Egito, abrindo o caminho para aquilo que Deus tinha falado a Abraão, que a sua semente seria peregrina e escrava em terra estranha. Mas continuemos. Na sequência do nosso estudo, entramos no tópico 3. A nossa lição do trimestre é os patriarcas, de Abraão a José. O destaque sempre é Abraão, Isaac, Jacó, José, mas são patriarcas, ou serão no futuro patriarcas, os outros 11 irmãos de José, os outros 11 filhos de Jacó, que agora é Israel. 11 filhos, com mais José, formando 12 patriarcas das 12 tribos. Muito bem, dando sequência então, o tópico 3 tem esse título: os demais filhos de Jacó e suas histórias, que não há uma narrativa no texto bíblico sobre todos, há somente uma narrativa, uma alusão ou outra a um ou ao outro, um pouco mais de destaque a Judá, mas entretanto temos histórias, ou captamos algo desses homens filhos de Jacó, que no futuro serão patriarcas. Indo ao nosso material de classe, num primeiro parágrafo lemos: a história da vida de José é interrompida neste capítulo por um relato envolvendo seu irmão Judá. Mas a Bíblia também mostra os demais filhos de Jacó em outras ocasiões, como homens imperfeitos, sobre os quais Deus certamente irá trabalhar para serem os patriarcas das 12 tribos de Israel. Assim temos a apresentação de Simeão e Levi como sanguinários, outros mais despojadores e cruéis, Rúben e sua falha, perdendo sua primogenitura, e a longa narrativa sobre Judá, a qual desenvolvemos a seguir, vindo dele também a descendência de Jesus. Passemos à frente. Falando desses homens, nós precisamos recuar um pouco e talvez avançar um pouco nos textos bíblicos. No capítulo 37 da lição de hoje, número 10, no verso 2, já lemos anteriormente: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila,
e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Aqui já temos os filhos de Zilpa e os filhos de Zilpa e de Bila, todos filhos do mesmo Jacó, pai de José. Olha, não era coisa boa não. Eles tinham más ações e depois vão ser patriarcas, mas por enquanto filhos de Jacó e com mau procedimentos. Voltando ao capítulo 34, no verso 25, lição anterior, já lemos. E aconteceu que, por umas palavras, e vejamos: filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Sanguinários. Foi algo que, termo usado por Jacó em um momento posterior que estudaremos em futuro, mas sanguinários. No capítulo 34, verso 27, vieram os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. Quem matou todos? Levi e Simeão. E quem veio aproveitar os despojos? Todos os demais irmãos. Família de Jacó, ele sofreu muito por causa disso. Mais tarde ele vai dizer: poucos e maus os meus dias. Quanto problema em família. Continuando, capítulo 37, verso 31. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue, ou no sangue, e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. Cruéis trazer essa notícia ao pai, sendo que eles mesmos são os algozes. Não mediram em antecipação qual poderia ser a dor do pai. Não interessa, o caso é ele ficar livre do José. E depois nós vamos procurar consolá-lo ainda. Meu Deus, que homens. Capítulo 35, verso 22. Agora fala sobre Rúben. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube-o. Que terrível. Mas em Crônicas, 1 Crônica, capítulo 5, verso 1, o registro que ficou em Crônicas, quando vai falar da genealogia e colocação de primazia, aqui temos o verso 1 dizendo: quanto aos filhos de Rúben, o primogênito, e mais ao fim do versículo diz: porque profanaram a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, para assim não ser contado na genealogia de primogenitura. Aqui já compreendemos porque de fato o amor de Jacó estava sobre o José e não sobre o Rúben, o primogênito de todos os filhos, porque este teve uma má ação, um desrespeito e perdeu a primogenitura. E a primogenitura já estava declarada, se não com palavras, mas com ações, nesse amor demonstrado de Jacó, que é Israel, por seu filho José, que é o primogênito por Raquel. Aí nós entendemos uma parte da história. Jacó não estava sendo mal nesse particular, já estava estabelecido um juízo. Assim como Esaú perdeu a primogenitura, porque
vendeu-a por um prato de lentilha. Rúben, em desrespeito a seu pai, perdeu a primogenitura também e passou a José. Na sequência, irmãos, da nossa lição, nesse tópico 3, os demais filhos de Jacó e suas histórias. Que histórias! Coisa terrível. Mas, como dissemos antes, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Ainda que o Rúben teve uma boa ação em evitar que seus irmãos matassem a José, mas já tinha, vamos dizer assim, uma carga pesada nas costas, uma dor na consciência do que tinha feito errado e da perda da sua primogenitura, não declarada, mas ele já entendia: perdi. Por isso que está sobre José a eleição do pai. Assim, no nosso texto de classe, material de classe na escola bíblica dominical, no parágrafo 2, falando agora sobre Judá, lemos: Judá casa-se com mulher cananeia de nome Sua. Dela gera 3 filhos. O primogênito que fora morto por Deus, por ser mau aos seus olhos, Onã, e o caçula Selá. Segundo a tradição primitiva, Onã deveria gerar semente a seu irmão casando-se com a viúva Tamar. Onã astutamente não lhe dava semente, lançava-a na terra. Isso foi mal aos olhos de Deus, pelo que também o matou. Tamar recolhe-se à casa de seu pai, até que Selá cresça e possa dela gerar semente a Aí está o nosso tópico 3, no parágrafo 2, com os versos bíblicos no capítulo 38, versos de número 6 até 11, que leio e depois comentamos. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Verso 8: Então disse Judá a Onã, o segundo filho: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Verso 9: Onã, porém, soube que essa semente, os filhos gerados, não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Aí está a história bíblica, irmãos, contada. E a palavra de Deus não fica escondendo coisa não, né, irmãos? A palavra de Deus é clara. E é bom essa clareza da palavra de Deus, porque há muitas dúvidas em muitas coisas, e às vezes aqui sai já algo mostrando o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. O que os outros fazem por comum não quer dizer que Deus está aceitando, não. Deus é que dá a norma, não os homens que dão a norma. Assim vão perceber. Primeira história é que Judá casou-se, teve 3 filhos, e o primogênito era mau, não conta os detalhes.
Mas aos olhos de Deus, Deus viu que era mal, e Deus já cortou a sua vida. Deus deu vida, Deus tirou a vida. Era mal. Misericórdia. Ou seja, com toda a misericórdia e longanimidade de Deus, Deus não deixou mais viver. Vem o segundo. O primeiro era Er. Vem o segundo, Onã. Ele coabitava com a mulher, mas a semente ele jogava na terra. Como é que está o mundo hoje? Usa do benefício da sexualidade que Deus deu e santificou, mas quantos estão jogando a semente em terra? Não diretamente, né? Que hoje tem tecnologia moderna, né? Irmãos, estão entendendo o que eu estou dizendo? Como é que Deus está vendo isso? A vida pertence a Deus, irmãos. Se Deus quiser que gere, vai gerar. Se Deus não quiser, não vai gerar. Se alguém tem temor de Deus, tem fé em Deus, descansa, vive a vida. Vida conjugal, do jeito que ela é, como Deus fez. Ah, mas não vai. Só vai se Deus quiser. E muitos ficam a vida toda fazendo vários procedimentos, andando com consciência pesada, sempre num interrogatório a si mesmo, está certo, está errado, não têm paz e não desfrutam bem do casamento. E os filhos que são bênçãos de Deus, Ele mesmo cancela. E as bênçãos de Deus não chegam. Precisamos entender essas coisas. Ah, mas no mundo agora, esquece o mundo. A palavra diz: nos meus estatutos andareis, aos meus mandamentos obedecereis. Ponto final. Aqui já temos instrução para os casados, para a vida de sexualidade e etc. O que muitos não levam a sério, mas a palavra está mostrando um detalhe ocasional, mas é ensinamento para todos. Continuando a palavra, o normal era que o próximo terceiro viesse a casar com a viúva, já viúva duas vezes, do primeiro filho, do segundo, e o Selá ainda era novo. Então, por um lado, lógico, Judá estava com medo de perder desse também, como se fosse a Tamar a culpa. Não era Tamar não, que eles eram ruins mesmo, os dois primeiros. E naturalmente, por Selá, o terceiro filho ser novo, disse naturalmente a nora: fica na casa do teu pai, como viúva, até que o Selá, mais novo dos filhos, venha a ter idade, então te será dado como marido para gerar semente ao primogênito. E assim o próprio Judá teria descendência por Selá, filho mais novo. Mas a história bíblica continua. Antes de nós fazermos leitura do texto propriamente dito na Bíblia, nosso material de classe coloca estas palavras: após muitos dias, Tamar, vendo que seu sogro não a dava a Selá, despe-se da sua viuvez, disfarça-se de prostituta, e o viúvo Judá, sem saber, entra à própria nora e dá-lhe penhor para posterior pagamento. Tamar engravida, e Judá, sentindo-se desonrado, quer justiçar a mulher. Após Tamar mostrar o penhor, o selo, os lenços e o cajado, Judá os reconhece e confessa sua culpa na demora em dar-lhe Selá. Tamar gera de Judá os gêmeos Zerá e o primogênito Pérez.
os quais perfilarão a genealogia do Senhor Jesus. Assim, irmãos, passemos em frente ao texto bíblico, verso 12 e continuando. Verso 12, no capítulo 38, diz para nós: passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. Verso 13: deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tina a tosquiar as suas ovelhas. Verso 14: então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com um véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, verso 15, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixe-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me penhor até que o envies. Então ele disse: que penhor é o que te darei? E ela disse: o teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu. E entrou a ela, e ela concebeu dele. Verso 20: e Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. Aqui estão esses versos dessa narrativa bíblica. Tamar é a história. Está passando os dias, anos, e ela vendo o crescimento do Selá. Está crescendo, passou a puberdade, já é adulto, está chegando o dia. E o Judá se faz de esquecido. E ela toma a decisão por ela mesma. Se tem uma veste própria de viuvez, ela tira a roupa de viuvez e veste uma roupa de prostituta e vai se apresentar adequadamente no caminho por onde o viúvo iria passar, o Judá. E dito e feito, ele vê a ela e vai fazer uma transação comercial. Qual o preço? Um cabrito. Tá bom, um cabrito. Mas cadê o cabrito? Ah, tá lá com o rebanho, eu vou trazer. Então, dá um penhor, dá uma garantia até vir o cabrito. Tamar é sábia, né, irmãos? Calculista, decidida. Na nossa sociedade hoje, no conceito de cristianismo normal que nós temos, tudo está errado, né? Tudo está errado. Esse é o gênero humano. E daquele contato de Judá com Tamar, ela vem engravidar. Só que dali ela corre para casa, destroca as roupas e fica quieta. Só que a natureza não fica quieta, né, irmãos? Ela concebeu e no tempo devido isso se mostra. É aparente, é visível, é notório. Dão a notícia a Judá, que é o item seguinte. E vamos continuar no nosso texto bíblico.
verso agora 24 do capítulo 38. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada, grávida, do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Verso 25. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado. Verso 26. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e não a conheceu mais. Pronto. Aqui está, irmãos, esta história de Judá, até aqui, neste fato. Sentença fácil, né, irmãos? Põe a mulher para fora e queima. Na lei que depois vai haver, dada por Deus pela mão de Moisés, seja apedrejada. Mas a lei depois também não vai dizer seja apedrejada só ela, seja apedrejada ela e ele também, do adultério. Então, se tem que haver um apedrejamento pela lei, não a queima, a lei ainda não tinha vindo. Quem que tinha que morrer? O Judá e a Tamar, os dois. Então, na verdade, vamos dizer assim, a espada que era para Tamar, na verdade está agora no pescoço de Judá. Quem deveria morrer é Judá. Com essa astúcia de Tamar, ela requereu, vamos dizer assim, o direito de gerar filhos na descendência de Judá. E quando Judá então vê que foi ele o autor daquele caso, daquele chamado adultério, pronto, aí ele fala: quem é o culpado sou eu, e ela é mais justa do que eu, então não tem que queimar nada, eu que sou o culpado. Ele reconhece. É interessante, irmãos, uma palavrinha simples no final do verso 26: e nunca mais a conheceu. O que significa isso? Houve aquele caso de Judá com Tamar, mas nunca mais ele veio a ter esse caso com ela. Já mostra que o Judá já está sendo um pouquinho mais maduro, né, irmãos? Sabe o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Se fez alguma coisa errada e não sabia, agora ele não vai fazer mais, ciente de que é a sua nora. Precisa ter cuidado com novelas e filmes, irmãos, que muita gente não tem cuidado da precisão bíblica e conta as histórias e mais histórias acima da verdade da Bíblia. Judá não é boa coisa também, por uma causa e outra, mas ele tem um pouco de nobreza, como nesse caso, ficou sabendo que era a nora e nunca mais a conheceu. Ou seja, nunca mais teve contato. Tem essa nobreza. E os filmes e novelas por aí, misericórdia, dizendo-se bíblicas e não são verdadeiramente histórias bíblicas. Precisamos ter esse cuidado, senão o povo é ensinado errado, achando que é história bíblica por ter título de história bíblica, mas está fora da Bíblia também. Mas passemos em frente. Nesse mesmo capítulo 38, versos 27 a 30,
E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão. E ela disse: como tens tu rompido sobre ti a rotura? E chamaram o seu nome Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zera. Ah, meu Deus, não há coisa que aconteça, irmão, que Deus não tenha agido. Não foi por acaso. As coisas vão acontecendo, e Deus muitas vezes mostra que, se os homens têm uma forma de ver, Deus tem já a sua eleição. Lembremos de Esaú. Todo mundo, Esaú que tinha que ser o primogênito, e não foi. A eleição já estava em Jacó. Todo mundo vai dizer Rúben, mas Deus já estava olhando para José, que nem existia, nem era nascido, mas Deus já estava olhando para José. E agora a nora de Judá vai dar-lhe descendência. É dele, é de Judá a descendência, e vai constar na genealogia de Jesus. Mas vai constar aquele que talvez os homens não aprovem como sendo o primogênito. Não importa, Deus sempre faz o que já estabeleceu. Nós precisamos entender isso, nos resignar. Que muita gente olha para o espelho e acha que ele que deve ser. Mas, irmãos, a chamada é de Deus para tudo. Se a gente se conformasse com o projeto de Deus, não haveria tanta contenda, tanta discórdia, tanta divisão, até mesmo no meio do povo de Deus. Hoje todo mundo quer ser dirigente de congregação, ou então não quer ser submisso a ninguém, ele mesmo quer ser o pastor presidente de uma igreja que ele não vai formar ainda. Se ele não conseguiu espaço para ser, ele vai formar. Mas ninguém consulta a Deus. E a bênção não é ser aquilo que queremos ser, é ser aquilo que Deus quer que sejamos. Se nós dermos um copo d'água ao profeta, já teremos o galardão de profeta. Não precisa ser profeta. Dê um copo pelo menos de água ao profeta. E muitos querem contender posições, enquanto na verdade seriam abençoados se ajudassem os que estão constituídos. Misericórdia. Precisamos entender essas coisas básicas na palavra de Deus. E assim nós temos outra vez o ventre estabelecendo uma situação, mas Deus já tem a sua. E tudo isso Deus permitia justamente para mostrar: não é aquele que deseja, mas aquele que por fim alcança. Uma palavra em parte de Paulo, né? Muitos correm, né? Mas um só leva o prêmio. Muitos disputam, não adianta. Tem que ser nas coisas de Deus o que Deus já estabeleceu. Mas não existe prejuízo para ninguém nisso, porque todos seremos como anjos na glória celestial. Então não vamos brigar agora, senão vamos perder lá. Vamos resignar agora com o que Deus quer agora, e depois seremos iguais a Deus, porque como Ele é, nós o veremos. Ninguém será diminuído. Mas vamos entender isso agora, dando glória a Deus em toda situação. Dando sequência, chegamos por fim à nossa conclusão. Conclusão essa que no nosso material de classe é colocado nestas passagens bíblicas. Vimos a integridade de José, o amor dedicado por seu pai, as perseguições e inveja de seus irmãos, por não compreender os bons desígnios de Deus para suas próprias vidas,
Assim José é vendido e enviado ao Egito, onde se desenrolarão os planos divinos dantes revelados em sonhos. Aí está, irmãos. História, de por um lado, muito triste, mostrando uma forma de agir reprovável de tantos homens que depois serão nobres. Mas para quem Deus vai olhar? Para qual justo Deus vai olhar e vai chamá-lo por ser justo? Não há um justo sequer, mas a misericórdia de Deus está sobre todos. A todos que têm andado afastado de Deus, Deus não está tendo em conta isso, mas há um tempo de uma chamada para deixar de andar errado e entrar no plano de Deus, pela porta, pelo caminho que é Cristo Jesus. Portanto, não vamos estar como quem coloca em banco de réu os patriarcas outros, José louvado, e os outros, não, calma. Nós não somos justos aos olhos de Deus por nós mesmos, mas Deus trabalha em nós. Ele em nós começando uma boa obra, Ele vai completar e aperfeiçoar até os dias de Cristo Jesus. Então a falha do meu irmão, não critique, ore por ele, porque você em alguma coisa também tem a sua falha também, e todos nós estamos no processo de Deus, todos chamados para alcançar a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. O nosso esboço foi apresentado e encaminhado durante a sequência de nossas palavras e textos bíblicos, conforme o proposto. Primeiro tópico, José, os sonhos e o amor de seu pai. Segundo tópico, José é vendido como escravo por seus irmãos. E o terceiro, os demais filhos de Jacó e suas histórias. E assim observe que, apesar de não ter destaque desses patriarcas, são patriarcas incluídos na nossa lição, e nesta lição 10 citamos ligeiramente alguma coisa. Dando sequência, lembremos que o nosso texto áureo foi o verso 4 do capítulo 37, vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Isso não acontece conosco? Acontece? Vamos amadurecer. Deus tem um projeto, e o projeto é para bem de todos. Ainda que alguma fama, algum destaque de alguém dentro da obra de Deus exista, entretanto a chamada é para todos, de uma fama, de uma glória, de um benefício que nós nem imaginamos, não subiu aos nossos pensamentos e olho nenhum viu que Deus tem preparado para os seus. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.